Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso sobre a medida provisória 868, que altera o marco legal do saneamento, prevendo maior abertura para o capital privado. Nós recebemos o Antônio Carlos Taranto, que é diretor do Conselho de Saneamento Ambiental da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, e a Francisca Dalgisa da Silva, que é membro da Câmara Técnica de Saneamento e Saúde da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Uma boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, antes de nós começarmos a falar especificamente dessa MP, né, que permite essa abertura do setor, eu acho bom lembrarmos que os dados alarmantes que nós temos na área de saneamento aqui no Brasil, que são 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede de água potável, 95 milhões vivem sem coleta de esgoto e 46% do esgoto não é tratado. Então, isso já mostra bem a situação deficitária que nós temos no saneamento no Brasil. E agora nós temos essa MP que pretende estabelecer um novo marco legal, permitindo um novo procedimento em relação à gestão da administração pública. Eu queria antes que vocês apresentassem aí os detalhes mais positivos e negativos dessa situação que nós temos hoje em relação à MP, porque a grande preocupação que ela tem gerado é quanto à situação que vai ficar nas regiões mais pobres e nas regiões aí que dão menos retorno financeiro com esse capital privado. Então, vamos primeiro a Francisca Dalgisa, por favor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Denise, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bem, a MP, 868, ela tem um histórico, né? Ela vem da 844, na época do governo Temer, que ele promulgou veio a mesma medida provisória, veio a medida provisória 844, que tinha o mesmo objetivo. Depois de um longo debate da sociedade civil, das diversas entidades de todos os setores, a gente conseguiu mobilizar, né, políticos, mobilizar toda a sociedade contra a 844 e ela finalmente caducou, né? Mas mal a gente conseguiu respirar, chegou a 868, dia 27 de dezembro, como um presente do fechamento do ano, com o mesmo teor da legislação 844, trazendo em si as mesmas bases para serem discutidas. E quais seriam essas bases, Denise? É claro que, Taranto, o que para mim são diferentes. O que para mim pode ser um aspecto negativo, talvez para o seu ponto de vista seja um aspecto positivo, e aí a gente vai discutir a respeito. Em se tratando dos aspectos negativos, o que nós vemos, né? O fim do contrato de programa, que ele regulamenta o artigo 241 da Constituição. Existe aí uma divergência, alguns falam, não, mas é um 175, é um 175 que regulamenta, que trata desse assunto na Constituição, mas a gente, quando pega e lê os artigos, está no 241, né, que regulamenta essa questão da gestão associada entre os entes federativos, e essa medida provisória, esse projeto de lei, agora o 08, ele vem e acaba com essa possibilidade. Ele diz assim, olha, você até pode manter os contratos que estão hoje, mas você não pode assinar novos. Então, ele se extingue essa figura aí do modelo de gestão associada e meio que direciona todos os processos para o contrato de concessão, né? Quando você direciona o contrato de concessão, eu acho que a gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso, ou nem tanto assim, mas a gente vai conseguir fazer esse debate. Quando você direciona para o contrato de concessão, quando você extingue a possibilidade dos municípios estarem fazendo, se consorciando, eles estarem fazendo essa gestão, que hoje já é uma prática, né, comum, você limita o município a duas condições. Ou você tem recursos para tocar o seu próprio serviço por meio de uma autarquia municipal, ou você privatiza. Você tira do município essa liberdade de assinar o contrato de programa, que hoje existe. O que é um contrassenso, porque se a gente pensa, né, olha, se o modelo está voltado para essa questão de melhorar as condições de saneamento, que é um discurso que a gente está vendo aí na mídia, olha, a gente quer facilitar o acesso para o mercado privado, a gente precisa de mais recursos, os números são ruins, são deficitários, o plano SAB não deu certo, né? A gente ouve tudo isso. Mas quando você pega hoje todo o arcabouço legal, você vê lá que hoje o município, vamos supor, o município de São Paulo, não é o caso de São Paulo, então eu vou falar de Salvador. O município de Salvador, hoje, ele não tem um contrato de programa assinado com a Embasa. Não tem um contrato de programa. Se o município de Salvador quiser, a qualquer momento, chamar um processo licitatório e transferir isso para o mercado privado, pode. Não existe nada que impeça. Então, se eu chegar hoje no estado de São Paulo e pegar os municípios que não têm contrato de programa assinado, todos eles podem licitar.
todos eles podem dar acesso ao mercado privado, né? Agora, o que impede, Denise, se eu estiver falando demais, vocês me cortem, por favor. A questão é, onde nós temos esse gap, essa deficiência hoje no setor de saneamento no país? Está justamente nas camadas mais pobres. São as áreas rurais, são as comunidades de baixa renda, são os municípios pequenos que estão muito distantes dos grandes centros urbanos, que você tem um custo muito alto. Vou dar um exemplo aqui de uma cidade de São Paulo, Lavrinhas. Nós temos um prejuízo, a Sabesp, né, anual com Lavrinhas de 2 milhões. Né? A gente não consegue amortizar aquilo que é investido no município por causa da dificuldade de atendimento da cidade. Então, se você considerar que o gap está aí você consegue entender por que o privado não entra nas condições dadas hoje para atuar no setor. Porque o que é interessante, eu não estou condenando aqui o privado por isso, tá? O interessante pelo privado é ele pegar regiões que você tem uma maior concentração populacional, que você tem capacidade, em função desse aglomerado mesmo, de ter uma rentabilidade maior. Então, por isso, vamos deixar o Antônio Cassarato falar um pouquinho por favor, dos lados positivos da MP, porque a gente tem uma certa divisão aí. Porque o empresariado, de modo geral, o governo federal, os governos estaduais defendem as mudanças que estão propostas nessa MP, diferente dos estudiosos da área, e eu queria saber por que dessa diferença de posição. Veja, por que nós defendemos a aprovação da medida provisória? Primeiro, a medida provisória ela vai criar uma regulação no setor, que hoje não existe. Hoje nós temos, na realidade, essa regulação totalmente pulverizada. São 49 câmaras regulatórias. Então, cada uma faz o que quer, e o que bem entende, e tem essa autonomia. Primeiro ponto. Isso, nessa medida provisória, é um poder concedido à ANA. Além de permitir esse ponto, a medida provisória concede à ANA a regularização do setor, a análise, estipular diretrizes e normas para o setor, que hoje está muito pulverizado. Além disso, a medida provisória hoje permite que se faça a regionalização. Nós temos vários municípios. O Brasil tem 5.570 municípios. Desses 5.570, 6% hoje estão na mão das empresas privadas. Nós estamos falando em algo de 322 municípios. Esses 6% geram tratam aproximadamente 9% da população brasileira. E o que nós vemos hoje, depois da medida provisória que foi editada pela Lei 11.445 em 2007? De 2007 para cá, nada andou. Nós estamos, como você bem disse, com 95 milhões ou 100 milhões de pessoas não assistidas corretamente pelo saneamento. 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável. E aquelas que têm acesso à água potável, teoricamente, nem sempre têm água na sua torneira. E vamos para um outro fator que é muito preponderante. Por causa da falta de tratabilidade de esgotos, de efluentes, hoje morrem em torno de 15 mil pessoas por ano. Existem órgãos que falam em 15, existem órgãos, a OMC, por exemplo, fala em 28 mil pessoas por ano. O Brasil precisaria de investimentos da ordem de 20 bilhões de reais por ano para conseguir cumprir uma meta que vai a 2030. Isso já foi estipulado no Plan SAB. Quando nós tivemos o Plan SAB em 2014, foi estipulado que a União investiria 27 milhões até 2033 para obter a universalização do saneamento. Até 2030. 2033. O que acontece é, neste período todo, o governo investiu em torno de 10, 11, 13, uma média de 11 a 13 bilhões por ano, contra os 27 que ele deveria investir. Por isso é que nós somos a favor da aprovação da medida provisória e, principalmente, a participação das empresas privadas. Sem
as empresas privadas, não haverá universalização. Isso está Agora, claro. por que com essa mudança haveria essa abertura toda de investimentos? Aí eu queria a posição rápida dos dois. Aprovando a medida, você teria uma universalização mais rápida com a aceleração dos investimentos, mas colocando essa preocupação da Francisca em relação às regiões mais pobres, que são as mais penalizadas, tanto nas regiões mais ricas como nas mais pobres, de uma forma geral. Deixa eu só continuar da minha opinião, você entra, faz favor. Não, então, eu quero saber exatamente isso. Tá. O que existe é o seguinte, a aprovação da medida provisória, como eu falei, ela vai permitir a regionalização, ou seja, a formação por blocos. O próprio Estado vai definir os blocos de municípios a serem atendidos. Hoje, nós temos municípios que não são atendidos pelas próprias companhias de saneamento estadual. A partir do momento que nós tivermos essa obrigatoriedade, vamos dizer obrigatoriedade entre aspas, das companhias estatais ou das empresas privadas, porque tanto a companhia estatal pode participar da licitação, não é que ela não pode participar, sim. Se ela for mais eficiente, ela vai ganhar a licitação. Tá? Então, mas ela vai concorrer quando os contratos de programa terminarem, porque os contratos de programa não vão ser encerrados. Ele vai até o final. Quando eles terminarem, deverá haver uma licitação. Aí, quando ele pegasse o filé mignon, teria que pegar o osso também? Lógico, porque o próprio Estado vai definir quais são as regiões. Então, acabou esse negócio de roer o osso e comer o filé. Não. Vai haver uma distribuição uniforme entre o município mais rentável e o município menos rentável. A Francisca discorda disso. Discordo. E eu vou começar rapidamente, vou começar questionando essa questão dos investimentos. Olha, eu tenho aqui, eu até trouxe uma colinha, se me permite, na questão dos investimentos, né? Desde a época, a gente está falando aqui do Plano SAB para cá, né? Quando a gente tem a criação do marco regulatório, não, bem da verdade, em 2007, que se criou o marco regulatório, o abastecimento de água tratada passou de 80 para 83, ou seja, teve um crescimento de 3%. O atendimento em coleta de esgoto saltou de 39 para 52, então teve melhoria, né? E o esgotamento sanitário na região sul, tendo como referência aqui, foi de 25 para 65% da população, na região sul. Tá, e na região nordeste foi de 69, a água no nordeste, ela foi de 69 para 88. Então, assim, não é nulo. Eu discordo, não existe, não é nulo, não houve desenvolvimento, não houve incremento, não houve melhoria, não. Houve melhoria, houve incremento. Claro que não foi da forma ou no montante que se desejava. Tem para melhorar? Tem. O privado pode entrar como parceiro? Hoje já pode. É só querer. É só querer também participar da gente no Roendo Osso. Agora, se fosse por essa questão do bloco, Francisca, não daria esse acesso às regiões e municípios mais pobres? Por blocos. Vamos tentar analisar isso com calma, né? Então, o projeto de lei prevê que se num período de 3 anos os estados não constituírem os seus blocos, o governo vai entrar, vai intervir, vai constituir os blocos. O governo federal. O governo federal. Então, a gente já tem aí a quebra do pacto interfederativo. Quer dizer, é o ente federal entrando no estado, instituindo o que bloco é. E aí a gente tem outra quebra do pacto federativo, que é o estado impondo uma condição para os municípios que eles devem ou não fazer parte de um bloco. Sendo que, para isso, hoje, nós já temos o Estatuto das Metrópoles, que é uma lei específica que já trata desse assunto. Hoje, para você fazer um contrato de programa numa região metropolitana, eu trabalho na Sabesp, você obrigatoriamente tem que atender essa demanda, você tem que entrar e atender o Estatuto da Metrópole, você não pode ao bel prazer. Mas a diferença é que hoje o município ele escolhe fazer parte ou não do sistema. Então nós temos municípios que têm gestão privada, que fazem parte de um bloco de municípios ou de uma região metropolitana, que majoritariamente, vamos supor, Santo André é uma autarquia. A gente está numa região metropolitana que todos os seus vizinhos de entorno têm contrato de programa com a Sabesp, mas Santo André se manteve autarquia. Está difícil para eles? Acredito que sim. Existe uma discussão em torno disso, né? Se você for na região metropolitana aqui, eu vou usar São Paulo como referência, a gente está aqui, nosso público majoritariamente paulista, a gente está na região metropolitana Baixada Santista.
A maioria hoje, serviço da Sabesp. Algum município pode querer? Pode. E a gente tem outra questão, que são os sistemas integrados. Você tem aí regiões, situações em que, por exemplo, São Paulo não tem manancial. Você tem o Guarapiranga, que é uma represa. Ele depende 90% da água que vem de outras regiões para atender o município de São Paulo. E aqui a gente tem uma região metropolitana. Eu não tenho como isolar São Paulo do restante. Ele precisa fazer parte do que a gente chamaria de bloco. Então, para nós, essa questão de você instituir blocos ou seja, chegar para o prefeito e falar assim, agora você faz parte de um bloco. Né? Então, você passa em cima da autonomia municipal. Você quebra um pacto federativo e isso é inconstitucional, porque a Constituição brasileira prevê o pacto federativo. Você não pode... Desculpe, eu acho que só assim nós vamos para a universalização. Não, nós não podemos... Porque essa hoje, centralização de poder... Mas aí eu estou falando assim, olha, o Estado vai mandar... Eu estou falando o quê? Eu estou dizendo então que a gente vai voltar àquele regime antigo que o Estado manda, mesmo nessa época... Não, o Estado não manda, ele tem a possibilidade, o município vai ter possibilidade de saber se ele quer ou não participar do bloco. Sim. Sim, não. Aqui no texto de lei está dizendo o seguinte, se a maioria dos municípios... Ele é obrigado a aceitar. Não, ele é autônomo, se ele não é obrigado a aceitar. Não, se ele não participar, ele vai pagar uma penalidade em função desse bloco. Mas ele Aqui tem uma opção. Pegadinha. Diz o seguinte, ele tem opção. Se ele não aceitar fazer parte do bloco, ele perde os recursos federais. Nós estamos quase encerrando. Então é uma pegadinha. Você obriga o município a aceitar. Não. Se ele não aceitar a regularização da ANA... Também, ou fazer parte do bloco, ele perde os recursos. Sim, ele perde você cria uma situação em que você bota a corda no pescoço do prefeito e fala assim, prefeito, ou você aceita ser privatizado pelo Estado, ou você aceita de alguma forma fazer parte de um bloco. Está no Congresso. Agora, o fato é que da forma como está, a gente não está conseguindo atender o saneamento que o país precisa. Esse é o grande problema. Então, tende a haver alguma mudança. E aí, o que acontece? E é isso, novamente, nós tivemos a 844, que não continuou. Aí nós passamos para 868. Nós estamos, e vamos ficar, se não for aprovado, vamos ficar mais um ano brigando em cima de uma medida provisória. E o que acontece? Mais 25 mil pessoas, 6 mil recém-nascidos, mortos por causa de saneamento. E nós não vamos conseguir discutir. Não. Eu posso dizer só uma coisa dentro dessa fala. Não é isso. Se a gente aprovar essa medida provisória como ela está, se não for todo problema complexo, quando resolvido de forma simplista, gera impactos. E o que acontece hoje? Tentar resolver um problema complexo como esse, por meio de uma medida provisória, é um simples... É você tentar resolver uma coisa complexa com uma ação simples. Essa e não vai resolver. Aí teria que ter um projeto de lei. Desculpa. É um projeto de lei. E sim, que é o ideal. Exatamente. Esse é o ideal. Aí nós concordamos. Bom, chegamos à conclusão, então, que deveria ser projeto de lei, não MP, que já está sendo discutida no Congresso e sendo levantado exatamente esses pontos. Eu agradeço muito o Antônio Carlos Taranto, que é da ABIMAC, e também a Francisca da Juíza da Silva, que é da ABS. Muito obrigada. Denise, muito obrigada. Obrigado. Acho que a gente precisa de 2 horas para fazer esse debate, porque ele é muito importante para a sociedade. Viu? Agradeço pela participação. Muito obrigada. Eu agradeço também. Obrigada, Denise.